A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado internacional ocorrido na América do Sul no século XIX. Antes da guerra, o Paraguai era um dos países mais desenvolvidos da América do Sul, com baixos índices de analfabetismo e não tinha dívida externa. Em 1864, a Guerra do Paraguai teve início porque o ditador do paraguaio, Francisco Solano Lopes, tinha como objetivo aumentar o território do país. Porque, na época, um dos grandes problemas da economia paraguaia se encontrava na ausência de saídas marítimas que ecoassem sua produção industrial. Portanto, para que os produtos pudessem atravessar o mar, era necessário que passassem pela Bacia do Prata. A Bacia do Prata é a quinta maior bacia hidrográfica do mundo, formada pelos rios Paraná, no Brasil, Paraguai e Uruguai. Como essa bacia se localizava nos territórios desses três países, a travessia da mesma gerava muitos conflitos. Em abril de 1864, Dom Pedro II, com medo do projeto expansionista de Solano Lopes, resolveu intervir na política uruguaia. Após a independência do Uruguai, o país ficou dividido em dois partidos, os blancos e os colorados. Na época da Guerra do Paraguai, os blancos eram liderados pelo ditador e até então presidente uruguaio Atanásio Aguirre, que foi derrubado pelo governo brasileiro. Os colorados, pelo contrário, eram apoiados e sustentados pelo governo brasileiro. Para tirar Aguirre do poder, Dom Pedro II exigiu um pagamento de dívidas dos fazendeiros uruguaios para os fazendeiros gaúchos em conflito de fronteiras. Após Aguirre recusar-se a pagar essa dívida, o mesmo rompeu relações diplomáticas com o Brasil, ou seja, não resolveriam mais seus problemas de forma pacífica. Alguns meses depois, o Brasil invade o Uruguai. Essa atitude incomoda o governo paraguaio, porque essa invasão pode ter sido entendida como expansão territorial do Brasil. E assim, o Paraguai, em novembro de 1864, aprisiona o navio brasileiro Marquês de Olinda, que estaria no rio Paraguai a caminho do Mato Grosso. Em dezembro de 1864, Solano Lopes invade então o Mato Grosso do Sul, com a intenção de que essa vitória contra o Brasil acabasse em um acordo entre o Brasil e o Paraguai, mas isso não ocorreu. Em vez disso, com o auxílio do governo brasileiro, Venâncio Flores, do Partido dos Colorados, ocupou o poder do Uruguai. Após esse conflito, a guerra estava declarada. A Inglaterra ofereceu recursos para o Brasil para que pudesse declarar guerra ao Paraguai, incentivando também a entrada da Argentina e do Uruguai no conflito. A Inglaterra tinha interesses no conflito porque o Paraguai era uma potência econômica na América do Sul, independente das nações europeias, ou seja, não era um bom exemplo a ser seguido por outros países latino-americanos, que eram totalmente dependentes do Império Inglês, ou seja, era uma ameaça à Inglaterra. E pelo Paraguai ser um país desenvolvido, fez a guerra durar 6 anos, seus exércitos eram fortes. No início de 1865, as tropas paraguaias invadem a Argentina e em seguida o Rio Grande do Sul. No dia 1º de maio desse mesmo ano, Brasil, Argentina e Uruguai selam um acordo chamado de Tríplice Aliança para enfrentar o Paraguai, contando com a ajuda da Inglaterra. Nos primeiros 3 anos de guerra, o Brasil enfrenta dificuldades como falta de alimento, falta de comunicação e epidemias. Por esse motivo, Duque de Caxias passa a liderar os exércitos brasileiros na guerra. Em 1866, o Brasil conseguiu invadir o Paraguai. Em 1869, liderado por Duque de Caxias, o exército brasileiro chega em Assunção, capital do Paraguai. Em 1870, Solano Lopes é morto e a guerra acaba. Como não ficaram na guerra até o final, a Argentina e o Uruguai não foram dos mais prejudicados. Porém, ambos perderam cerca de 50% de seus exércitos. E o Uruguai continuou submisso ao imperialismo inglês. O Paraguai saiu da guerra destruído. Morreram cerca de 70% de sua população, sendo a maioria homens. A primeira coisa a se fazer após a guerra foi um empréstimo externo, que só foi totalmente pago quase 80 anos depois. A indústria entrou em decadência e boa parte das melhores terras do país foi dividida entre Brasil, Argentina e Uruguai. O Brasil, apesar de sair vitorioso, entrou em crise financeira. Por ser o líder da Tríplice Aliança,
foi o que mais gastou e se desgastou, tomando vários empréstimos com a Inglaterra. Em contrapartida, seu exército ficou fortalecido e confirmou fronteiras reivindicadas antes da guerra começar. Os motivos dessa guerra para os historiadores estão divididos em dois: o projeto expansionista de Solano Lopes e os interesses da Inglaterra no conflito. Todos os países da Tríplice Aliança não estavam em uma condição financeira boa antes da guerra começar, e apesar de alguns benefícios que tiveram com a guerra, saíram da mesma ainda endividados. A Argentina e o Uruguai não tinham estrutura para enfrentar uma guerra desse porte, e dessa forma não ficaram na mesma até o fim. O Brasil não tinha um exército qualificado para enfrentar os exércitos paraguaios, e antes da guerra estava endividado com a Inglaterra. Depois da guerra, continuou na mesma situação, aliás, pior. A diferença foi que o exército brasileiro saiu fortalecido com a guerra. Já o Paraguai foi totalmente prejudicado. O país sofre com as consequências da guerra até hoje. E se antes ele era um país em desenvolvimento na América do Sul, temido pela Inglaterra, nesse momento isso não acontecia mais. Os 3 países da Tríplice Aliança eram consumidores de produtos da Inglaterra, e a partir desse momento, Paraguai passou a ser um consumidor também. Propositalmente ou não, a maior beneficiada da Guerra do Paraguai foi a Inglaterra.